Olá, estamos aqui em mais um flaviaterzi.tv, de novo com a Gil como convidada. Ela já fez um vídeo com a gente, né, Gil, um tempo atrás, fez um super sucesso, a gente chamou ela de novo. E hoje ela vai mostrar como que a gente faz um fundo numa tela, para vocês usarem como quadro e entrar um pouco nessa parte de scrap decor, né, Gil? E home decor, que tá um super sucesso. Home decor, scrap decor, que tá fazendo muito sucesso e que as brasileiras inventaram, né? Que as americanas não tiveram essa ideia, nós tivemos e tá fazendo muito sucesso. Vamos lá? Vamos lá, a dica de hoje é uma coisa super fácil de fazer, não requer nem esforço nem habilidade. Eu vou mostrar para vocês como a gente vai customizar um fundo facinho, a gente vai dar cor numa tela, uma coisa bem fácil. E essa textura aqui, bacana de fazer com tinta acrílica, tá bom? Então, e você viu que lindo que fica, né? Pra gente pôr decoração. Super fácil. Esse é de Natal, mas esse é de Natal, exatamente. Só que você pode customizar e botar o tema que você quiser, né? Quarto de bebê, né? É, eu gosto muito de sobrepor tela sobre tela. Então eu acho que dá um movimento bacana. Também. Porque você consegue dar movimento pro projeto. E aí você brinca, né? Posicionando a tela do jeito que você quiser. E você cria sempre uma moldura diferente. Adorei. Então a primeira etapa. Tudo a gente começa com o gesso, tá? Então a gente vai passar uma camada de gesso bem fininha. É gesso cremoso esse gesso já, né? cremoso. Esse é importado, mas a gente existe alguns nacionais também, é só vocês procurarem em lojas de artesanato, que a gente já encontra em potinho. Isso. Então aqui uma camada bem fina, porque essa tela aqui, ela já tem uma base preparada para o gesso, tá? Então ela já tem uma base preparada. Mas eu tenho que falar isso quando eu vou comprar tela ou todas as telas são assim? Não. Tela de boa qualidade, normalmente ela já vem com uma base preparada, tá? Só que sempre que a gente for começar um trabalho, e por mais simples que ele seja, esse aqui é um trabalho já de mix media, a gente vai começar fazendo uma preparação com gesso. Se você usar essa camada bem fininha, ele seca quase que imediatamente. Então, feito essa camada, eu preparei a minha base, estão vendo? Não existe a preocupação da cobertura 100%. Eu vou começar a colocar a cor. Eu escolhi aqui uma cor turquesa. Essa base, essa folha essa tinta aqui, da Acrylex, da Acrylex. É uma tinta acrílica, né, da coleção da Acrylex. Essa Natural Colors é uma tinta de alta qualidade, tá? Então ela tem uma pigmentação super bacana. Então o que eu vou começar a fazer com essa tinta? Essa sujeira aqui, explica desse fundo aqui, Gil. Essa folha, ela chama Craft Sheet ou Craft Matte. Essa base, ela é uma base que ela aguenta calor, ela é resistente à água, ela não gruda nada. Vocês vão ver que mesmo que a tinta esteja seca, olha só, eu venho aqui, ó, e depois eu passando um paninho, sai. Então ela protege a minha superfície. E ela é térmica, é muito boa pra gente evitar de sujar nossa base de corte, nossa mesa. Exatamente. E se eu quiser trabalhar com emboss, por exemplo, sobre uma base de corte, ela protege essa base, tá? Então ela evita que eu danifique a minha mesa, a minha base de corte. O que eu vou fazer? Aqui eu fiz o aguado da tinta. Então eu vou vir aqui, ó, e eu vou começar a sujar a base da tela com essa tinta mais aguada. Vejam que eu diluí sem diluir demais. Por quê? Porque a próxima etapa eu vou vir aqui e vou borrifar a água para que eu consiga ter a transparência que eu quiser. O que eu vou fazer? Eu deixo escorrer e eu vou com o papel toalha tirando as etapas. Ó, eu seco na minha base. Bom, é bom ter um rolinho de papel toalha, né, perto, então. Eu uso ou o rolinho ou o papel toalha você pode usar dobradinho, você pode usar até o próprio guardanapo. Porque o que eu queria que vocês observassem? Essa etapa da secagem, eu já tô criando uma textura. Tá vendo? Eu já tô criando uma textura. Ela já interage com o gesso que tava seco. Exatamente. Então o que acontece? Aqui eu vou dosando a intensidade da cor que eu quero colocar. Então se eu preciso colocar um pouquinho mais de cor, eu venho aqui e passo a tinta. Então eu chamo isso da técnica do borrifado, né? Porque aí o que acontece? Eu vou customizar a minha tela. Então eu venho aqui, ó, já fiz o primeiro escorrido. Na lateral eu passei também. Então a gente tem que sempre levar em consideração
a parte de baixo e a parte de cima das telinhas, né? Porque a gente faz só a parte da frente. Porque essa é uma telinha e painel, esquece né? os fundos, né? Então depois na hora de pendurar fica feio. Porque a tela painel, a lateral aparece também. Então vejam que eu fiz a primeira parte molhada. O que acontece? Isso seca super rápido. Eu venho aqui e eu enxugo. Isso faz diferença, Flá, se eu colocar o rolo e se eu colocar o papel, por exemplo, se eu quiser uma textura mais suavizada, o que eu faço? Eu coloco o papel toalha assim e eu levanto. Então eu tenho um outro tipo de secagem, tá? Eu vou suavizar. Então aqui o que acontece? Eu tenho praticamente uma textura seca. Se você tiver necessidade de secar imediatamente, como é o nosso caso aqui, a gente vai para o secador de embosse. Que é aquele secador que ele é extremamente quente, mas ele não tem vento. Então ele facilita às vezes pra gente secar a tinta acrílica ou alguma tinta que você pintou, o embosse, no caso aqui da tela, né? Isso. Então assim, 1 minutinho, 2 minutinhos, só pra gente realmente tirar o excesso do molhado, tá? É uma coisa que seca bem rápido mesmo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Assim? E no papel, Gil, a gente pode fazer isso aí? Vai pra pôr o gesso? Pode. E aí ele não vai enrugar totalmente? Como... Não, na verdade, o que acontece? O gesso, ele vai justamente criar essa camada de proteção no papel. Que legal, olha, dá pra fazer textura bem Então legal. dá pra você fazer. Quanto mais grossa for a camada de gesso que você fizer, mais resistente vai ser o seu papel. O que é importante? Respeitar o tempo de secagem de um produto para outro, de uma camada para outra. Então isso é muito importante, tá? Porque senão você... Aí existe a tendência do papel dar uma leve ondulada, se ele não tiver uma gramatura bacana. O que você faz? Você faz o seu trabalho, vai fazendo essas etapas de secagem e depois, antes de começar a montagem do projeto, assim como na encadernação, você deixa a folha descansando né? sobre um peso. Exatamente. Aí ela fica sob um peso. Sob um peso. Sob, mas é sob. Tá? Então o que acontece? Eu fiz aqui a primeira etapa do meu aguado. O que acontece? Esse tipo de trabalho, nunca uma coisa vai ficar igual a outra. Então, por mais que você queira repetir um passo, queira repetir uma pincelada, a mágica é que nada se repete, tá? Então, tudo vai ser sempre único. E é o artesanato, né, gente? Se a gente quisesse tudo igual, a gente mandava fazer em gráfica, não é? Aí a gente vem para a segunda etapa, que vai ser a telinha sobreposta. Então, o que eu vou fazer com essa tela? Eu venho aqui... Vou limpar o meu pincel. Aqui a mão tem que ficar suja mesmo, não tem jeito, tá? Então eu vou dar uma camada fina de gesso. De novo, porque o que eu tô fazendo? Eu tô preparando a base. Então, bem fininha, secou rápido. Secou rápido. O que eu vou fazer? Nessa etapa, eu vou trabalhar com a tinta mais aguada ainda. Por quê? Porque toda a textura eu vou fazer com o papel toalha, tá? Então eu peguei. Vejam que eu aproveitei aquela primeira gota de tinta que eu coloquei aqui. Então essa base, ela faz o produto render, tá? Então eu venho aqui, ó, e eu vou fazer bem aguado. Quase como uma aquarela, tá? Nossa, rende bastante a tinta. Então rende bastante a tinta. Então aqui eu tô... Já aproveito e passo do lado. Então eu deixei, estão vendo que tá bem molhado, né? Ó, tá tudo bem molhado, bem escorrido. O que eu vou fazer? Agora, vejam que eu tenho o próprio lenço de papel toalha, que eu tenho aqui aproveitando para limpar o pincel. E já tá molhado. Então ele já tá molhado numa textura bacana para poder trabalhar, tá? Então, ó, eu venho aqui. Eu fiz isso uma vez com plástico. Com plástico. Essa é uma técnica parecida. Vejam que essa textura que eu tô criando, estão vendo? Quando eu secar, é a textura que vai ficar. Bem então legal. Eu tô criando uma textura usando o lenço de papel. Esse aqui já estava umedecido. Eu pego esse que eu estava enxugando a mão. Por quê? Porque existe a diferença de você pegar um que já está sequinho, que ele vai estar mais duro, aquele que você está trabalhando, que está levemente umedecido, e aquele que está totalmente molhado, que você usa para enxugar tudo, tá?
Então, ó, bem de leve. E eu vou criando as padronagens. Veja. Muito bom. Com isso, o que que eu faço? Você faz a maior sujeira. A maior sujeira. Inevitável, né? Então isso tem que... Mas o artesanato é sempre é. assim, a gente suja bastante, rasga bastante. Aí Isso que é o legal gostoso. é isso. O bacana é que se você trabalha nessa base, né, depois Nossa, bem secar, melhor, né, tá com vendo? essa proteção. O secar depois fica tudo mais fácil. Quer Então eu passar um venho pouquinho aqui, ó. do aquecedor? Isso. Ele tá só... A tinta, tá vendo? Eu tô deixando ela escorrer. Ela vai secando um pouquinho. Ó, ela vai secando um pouquinho. Eu vou dando a forma que eu quero. Agora, com o aquecedor, eu termino o processo de secagem. Aquelas bolhas que a gente pensava que ia ficar aqui, ó, elas saem. Nossa, e é rápido, né? Super Quer dizer, rápido. Você teve uma ideia de um presente, é só pegar a telinha. Super rápido. Seca bem rápido. Você pode pegar qualquer sobra de tinta que você tiver em casa, Deve ser Não- legal misturar também, né? misturar. Não veja que essa técnica você não precisa ter nenhuma habilidade artística. Então, às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não sei fazer, eu não sei pintar, eu não sei. Então, essa dica para você que não sabe mesmo, ó, o ponto de partida é esse. Secar um pouquinho isso. Então, aqui, vejam só. Gastei o quê? 2 minutinhos? 1 minutinho? Nem isso. Eu tenho a textura feita. Estão vendo? Então eu criei uma padronagem na minha tela. Essa daqui, ó, Secou, quer passar ó, um pouquinho? ela já tá praticamente seca. Tá? Então ela já dá para eu trabalhar. O que que acontece? Eu criei uma padronagem, então um fundo mais claro e a padronagem principal. O que Já que eu vou tá fazer? lindo. Agora eu vou... Já acabou, tá né? lindo. Agora eu vou customizar. Uma dica bacana aqui, o que que é? Porque aí a customização nesse trabalho, a gente vai deixar por conta de vocês, porque é muito fácil, né? A dica aqui é como fazer a tela e as texturas. Então a dica aqui, agora você vem com uma carimbeira de emboss. Estão vendo? Bem de qualquer jeito Essa mesmo. carimbeira Versamark, que é aquela transparente, à base de vaselina. Então, se vocês quiserem vou colocar. ver a embalagem, deixa eu só mostrar. Ó, é a Versamark. É a que a gente mais usa para emboss mesmo. Eu vou colocar o pó de emboss. Aqui eu estou usando um pó de emboss chamado UT. Ele é um pó de emboss mais grosso. Vou explicar direito pro pessoal. É UT, gente, só que você fala UT. UT. Ultra Thick Emboss Enamel. É um pó de emboss mais granulado, tá? Então, na E verdade... transparente. Não, esse daqui é branco, né? É branco. Disfarça, tudo bem. A gente vai fingir que ele é meio uma Ele é nevinha. um branco muito branco, quase É, transparente. Quase transparente. Mas vejam que ele tem, ó, ele é um granulado É bem mais mais grosso, tá? Não se assustem Com a sujeira. com a sujeira, mas assim, 5 minutos não dá, né, pra gente... O que que acontece? O segredo desse pó, você tem que esperar 1 minutinho pra ele assentar na cola. Ele vai voar alguns grãos, é normal isso acontecer em casa, então não se preocupem, isso faz parte. E a gente vai criar Ele deixa uma camada mais grossa, né? mais grossa. Então, vamos pegar um close aqui, o floquinho dele, quando ele começa a derreter, vocês vão ver que o floquinho é mais Mais grosso mesmo, grosso, maior, tá né? vendo? O emboss que a gente está acostumado, ele é tão fininho que ele vira uma placa, né? Inteira, assim, com mais homogênea. E o que que eu quero aqui? Eu quero que ele fique granulado mesmo. Então, na verdade, eu vou fazer aquele derretimento básico, inicial, tá? Esse é aquele que a gente faz camadas também, né? Camadas. É um emboss que você faz, eu usei um tempo em cima da foto. Lembra que a Você- gente usava para fazer uma camada Você em cima pode da usar. fotografia? Como ele é mais grosso, ele é bacana pra gente criar textura. Mas aí é um vídeo à parte, né? Ó, e já tem um outro motivo para a Gil voltar. Porque aí o que que a gente vai fazer? Aqui a gente vai... Estão vendo? Eu tô criando uma outra padronagem. Então o objetivo realmente é que ele fique bem solto. Tem que aproveitar para dizer que a Gil é certificada, Tá vendo? né, pela Ranger Educator, que é uma empresa que existe nos Estados Unidos, que pertence ao Tim Holtz e que traz essa quantidade de produtos de mix media, né, Gil? O que você pode Produtos falar mais bacanas. deles? Produtos bacanas com materiais Eu sempre diferentes pra gente. Diferentes.
Fala um pouquinho lá desse curso, foi maravilhoso, né? Na verdade, a gente está em contato com materiais bacanas, né? Com produtos de alta qualidade, é sempre uma oportunidade única, né? Então tem muita coisa bacana. Aqui, estão vendo? Eu estou terminando de fazer o emboss. Então vejam que eu deixei esse aspecto bem granulado. Pronto. Secou. Então eu criei esse efeito na tela. Ele deixa como se fosse uma névoa e uma textura. Tá? Então a gente acrescentou essa textura. Quando eu colocar a base da tela sobre a tela, vejam que eu vou ter um efeito super discreto. O que vai acontecer? Destacou a telinha, né? Tirando a sujeira que nesse momento é necessária, tá? A gente finaliza aqui a construção do nosso fundo, aí sim criando uma outra textura, mais uma camada de textura. Todas essas texturas que a gente escolheu para esse projeto, elas são texturas quase transparentes no projeto em si, tá? Muito delicadas. Por quê? Porque o principal é o destaque da tela sobre a tela, tá bom? Então a gente vem aqui, ó, essa máscara super legal, nova, né? Da Zaza de número, que é bem bacana. É uma empresa que trabalha com carimbos e com máscaras e com material de madeira, cortiça adesivada. Vocês podem entrar no site que vale a pena. O que eu vou fazer? Então, como eu quero uma camada bem fina de textura, eu vou colocar no cantinho aqui e vou fazer a aplicação com o pincel, tá? Do gesso você tá aplicando? Eu não vi o que Tô fazendo textura acrílica. Ah, tá. Agora ela tá usando a textura acrílica. Vamos mostrar aqui, Gil. Ó, essa textura acrílica é da True Colors. Tá? E aí eu vou misturar. Eu fiz a primeira camada dessa textura. Por quê? Porque eu quero que esse decalque ele não seja 100% preenchido. Então, o meu desejo é um decalque imperfeito, por incrível que pareça, né? E para finalizar esse preenchimento, eu vou usar essa textura. Abre aqui para mim, ó. Vou abrir aqui e já mostro para vocês. Põe aqui na base, que essa é uma textura acrílica. Uma textura da que eu te mostrar. Da Acrylex, que eu tenho gostado muito de usar. Assim, a maciez e a secagem dela é bem bacana, tá? Então, e ela é branca também. Ela é branca também. Então aqui eu fiz a mistura de uma textura granulada com uma textura acetinada, tá? E aí eu fiz a aplicação com o pincel, estão vendo? É uma bem livre, porque na verdade eu não quero um preenchimento 100%, tá? Então eu quero um decalque imperfeito, né? Já viu? Tiro com cuidado. E eu tenho aqui o meu preenchimento. Quando isso secar, na verdade, essa etapa aqui leva mais ou menos 1 hora para secar, tá? O ideal é você deixar de um dia para o outro, se você quiser tingir, se você quiser pintar. Por quê? Quanto melhor, mais seco tiver, mais bonito vai ficar o que você vier a fazer por cima, tá bom? Aí a gente preenche aqui, eu colo a telinha com a cola quente e eu faço a customização. Aí tem vários exemplos, né? Estão vendo? Aí você customiza do jeito que você quiser. Fácil de fazer. A gente vai terminar essa telinha. A gente vai ter a silhuete também, né, Gil? Para cortar algumas florzinhas. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz agora na silhuete. Vamos lá? A silhuete, ela disponibiliza uma infinidade de modelos de flores. Essa aqui já é minha biblioteca pessoal. Algumas imagens que eu já comprei, eu já dividi por pastas. E aí eu escolhi para a gente poder trabalhar junto com a Gil, essas flores aqui. A primeira coisa a fazer é você desagrupar, para que você possa posicionar melhor essas flores na página, para que você tenha um melhor aproveitamento do papel, né? Você marca todas elas, faz um Ctrl+C, Ctrl+V e vai repetindo várias vezes até que você preencha toda a folha e escolha as cores e pode mandar cortar.
Agora que eu já mostrei pra vocês como a gente fez as flores na silhuete, que a gente cortou algumas florzinhas. Eu também cortei algumas flores dessa coleção Autocostura da Flávia, que é uma coleção que eu particularmente adorei. Então eu vou montar pra vocês e fazer uma decoração bem rapidinho. Enquanto a Gil faz a decoração, ela trouxe pra gente alguns modelos que você também pode criar com essa técnica. Esse tá uma graça, hein, Gil? Ela usou aqui carimbos também. Isso, aí eu fiz tem uns carimbos na lateral. Na verdade, essa é uma eu usei bastante tinta acrílica, desenho a lápis. Bom, aí já precisa ser desenhista, né, Gil? Sacanagem com a gente. Esse outro aqui que tá bem legal, ela usou uma moldura também. Esse daí eu fiz uma textura com papel manteiga. Tá bem bonito, ele tá meio brilhante, né? Eu construí a base da tela com papel manteiga. Como é mesmo o nome do produto dessa moldura? Ela é de resina. Resina. É uma moldura de resina. Fugiu o nome agora. E essa outra tela aqui também, que ela é bem de texturas. Nossa, a gente já tá entrando numa parte de artista, né, Gil? Você já tá virando pintor, daqui a pouco você tá aí em galeria. São coisas bacanas, né, de fazerem fácil. E a gente tem. E aí todos os materiais, você vê, são stencils que eu usei, são stencils nacionais, texturas nacionais, muita tinta acrílica, recorte de revista. Olha a lateral aqui, que legal. De livro. Que são carimbos, né? Aí são rubons. Aqueles transfers, já sabe? Falei besteira, são rubons. São transfers, que é uma coisa tá lindo, hoje Gil. Cada vez mais em Parabéns, moda. Tá muito bonito, adorei esse trabalho. Eu gosto dessa parte de trabalhar com tela, eu acho que a gente sai um pouquinho só do trabalho com papel e entra mais nessa parte do scrap decor, né? E aí você pode decorar a sua casa, dar de presente, né? E isso é uma coisa bem bacana, faz sucesso. E agora a Gil vai colar com calma, a gente mostra no final da edição para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que a Gil volte outras vezes e a gente se encontra, né, no próximo flaviaterzi.tv. Até lá. Tchau, tchau.